Dando continuidade mais uma vez. Está sendo batalha gravar essa palavra. O Google, né? A propaganda do Google está me impedindo aqui toda hora, mas quando as coisas é de Deus e quer tratar com alguém, o inimigo começa mesmo a interromper. Mas dando continuidade aqui, o rei foi entender, foi chegando ao conhecimento do rei o que seu filho Absalão estava fazendo. E Absalão já tinha tomado ali, eu me esqueci agora, qual foi a primeira terra eu vou lembrar, ele tomou, não sei se foi em Hebron, acho que foi Hebron, que ele tomou primeiro, começou a reinar ali, se declarou rei. Eu sei que ele foi fazendo todo o seu processo de traição ao pai, ocultamente, mas nada ficou oculto muito tempo aos olhos de Deus. Cuidado com a inveja, meu irmão e irmã, porque Absalão tinha inveja do pai. E a palavra vai dizer que Caim matou Abel por inveja. A inveja mata. Se identifique com seus líderes, admire-os, respeite-os, aprenda com eles, cresça com eles, deseje sim ser igual a eles no sentido de crescimento de aprendizagem espiritual, não é crescimento de passar à frente, não. Crescimento espiritual, honre seus líderes, mas nunca deseja passar a perna. Nunca deseje ser mais que ele. Nunca toma decisão sem consultá-los. Nunca fale sem antes perguntar se algo é para falar. Nunca faça sem antes perguntar se algo é para fazer. Não haja lá como Nadab e Abiú, pelo amor de Deus. Não apresente fogo estranho no altar do Senhor, porque pode descer e ser queimado, consumido por Deus. Diante aí da revolta de Absalão, porque Absalão gerou uma revolta. Ele conseguiu um grande grupo e falou: agora nós vamos tomar o reino do meu pai. Davi, na sua integridade, o homem segundo o coração de Deus, escolheu fugir para não ter que enfrentar o próprio filho. E ele foge de Jerusalém. Ele renuncia. O sacerdote Zadok e os levitas tentaram levar a arca da aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse levada de volta para a cidade de Jerusalém. Nesse momento, Davi mostrou uma grande confiança em Deus, como se ele dissesse: não traz a arca não, porque eu confio que Deus me dará a vitória, eu vou voltar. Mesmo que é o meu filho que está me traindo, eu sei que Deus me devolverá o trono. Eia que Deus fala, às vezes estamos traindo do meio dos nossos familiares. Deus está mostrando aqui que vai honrar pessoas que têm sido traídas no meio dos seus familiares. Pessoas que te tiraram a honra, o Senhor vai te devolver a honra. Deixa a arca, deixa a presença lá, porque a presença de Deus lá vai incomodar ele. A arca é a presença de Deus. A presença vai incomodar, a presença não vai deixar ele em paz. E na fuga, Davi ordenou, né, que a arca fosse levada de volta. Ele considerou que fosse a vontade do Senhor. Um dia, a benevolência de Deus lhe permitiria completar a obra, o chamado, o reinado pelo qual o Senhor o tinha chamado. A arca, em seu devido lugar,
lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 24 a 25. E enquanto Davi fugia de Absalão, Davi escreveu o Salmo 3. Depois você leia o Salmo 3. Ele escreveu esse salmo quando ele fugia de Absalão. Quando você estiver lendo, imagina o coração de um pai fugindo de ser morto pelo próprio filho. O tema do salmo é justamente a confiança em Deus na adversidade. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo aqui, tenha confiança nele. Seja qual for a adversidade pela qual você está passando, tenha confiança em Deus. Davi estava fugindo de ser morto pelo seu próprio filho e falava em ter confiança na adversidade. No contexto da revolta de Absalão, mais uma parte aqui da profecia de Natã se cumpre. Porque aconselhado por Aitofel, um que era fiel escudeiro de Davi, virou-se um traidor para poder, fazer ali, bajular e ajudar a fazer a cabeça de Absalão, que ele que deveria ser o rei, ficou ali do lado de Absalão. E Absalão, aconselhado por Aitofel, possui a concubina de Davi numa tenda no terraço, perante os olhos de toda Israel. Aleluia. Lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22. E aqui eu entendo que quem rouba o trono, quem almeja o que não lhe pertence, além de estar totalmente fora da posição, torna-se um prostituto, uma prostituta. Porque prostituição não é apenas sexo. Prostituição é você prostituir a tua fé, a confiança que um dia Deus e suas autoridades confiaram em você. Quando você trai a sua autoridade eclesiástica, quando você trai a Deus, você está se prostituindo. Esse ato abominável perante Deus também deixou clara a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Mas acontece que não há mal que sempre dure. O Senhor não deixa que pessoas que estão fora da posição, que rouba trono de pai, de autoridade, que, são invejosos, que querem ser sucesso, ser destaque na sua casa. O Senhor não deixa que essas pessoas brilhem por muito tempo. Elas podem até brincar de estrelinha por alguns tempos. Mas vai chegar a hora do Senhor abater. O Senhor abateu ali Nadab e Abiú. E chega a hora de Absalão também ser morto. Com o auxílio, e eu já estou encerrando, de Usai, que ficou também em Jerusalém a pedido de Davi. Esse queria ir com Davi, mas Davi disse, não fica, preciso de homens meus aqui. E também dos comandantes Joabe, Abissai e Ataí. O exército de Davi conseguiu derrotar o exército de Absalão. Davi, pessoalmente, não foi à batalha porque ele não queria ver seu filho. E algumas vezes é difícil ter que punir alguém que amamos. Davi preferiu não fazer isso. Confiou que seus soldados o fizessem.
deu ordem para que os seus capitões tratassem com brandura o jovem traidor. Lá em 2 Samuel 18:15, olha o perdão aí, gente. Davi pediu para tratar com brandura. Não queria que matasse Absalão, não, muito embora Absalão queria matar seu pai. Todavia, quando Absalão foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos se enroscaram nos ramos de um carvalho e ele ficou preso pela cabeça. Então, um homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou logo de avisar Joabe sobre o que tinha visto. Joabe contrariou a ordem de Davi, ele não perdeu tempo, ele não conseguiu perdoar aquela traição daquele filho contra o pai. E com 3 dardos transpassou o coração de Absalão. Depois os homens que levaram ali as armas de Joabe feriram também Absalão e o mataram. O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova no bosque. E a Bíblia diz que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão. E sabe que nós vamos encerrar essa história, esse relato bíblico, dizendo para você: o salário do pecado é a morte. Não adianta achar que a pessoa vai ficar no erro por um bom tempo e que ela vai triunfar no erro. Não. Toda pessoa que quer status, pisando em alguém, traindo alguém, que quer posição, que quer altar, que quer soberba, quer crescer, pisando na cabeça de alguém, está pecando. E o salário do pecado é a morte. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, eu não sei por que nessa madrugada, são 3h38, o Senhor me está trazendo essa palavra que está sendo aqui guerra para gravar. Vocês já viram que eu botei 2 áudios, estou finalizando nesse. Mas escutem, por favor. Talvez Deus fale com você em alguma área, te alerte a algum erro que você está cometendo e precisa parar. Ou até para você não cometer quando chegar aí os elogios, os aplausos, os holofotes. Receba com carinho, agradeça quem lhe ofertar, mas reconheça que não é você, é Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não receba para você os elogios, porque você não faz nada, você não é nada, eu não faço nada, eu não sou nada. A honra e a glória é de Deus. Quando recebemos a glória para nós, abrimos brecha no nosso coração para que Satanás entre e coloque o desejo que colocou no coração de Lúcifer, de querer ser superior a Deus. Então, cuidado. É uma mensagem de despertamento espiritual nesta madrugada, nesta bênção da madrugada para a sua vida. Despertamento espiritual. Reflita, pratique, tome cuidado. Seja o que Deus te chamou para ser. Se Deus lá na frente quiser mudar, amém. Mas no tempo que você é, viva o que você é. Lembre sempre que existe uma autoridade acima de você, que precisa ser consultada, informada das suas decisões, para que possa te abençoar, aprovando ou não. Mas que, com toda certeza,
você estará sempre abençoado quando agir assim, e Deus pode até te escolher, te abençoar cada vez mais, te fazer crescer. Mas lembrando, repito aqui para encerrar, que igreja não é empresa de emprego que necessariamente todos tenham que ficar subindo de cargo até chegar à gerência. Já pensou se numa empresa, se numa igreja todo mundo for pastor, quem será a ovelha? Cada um deve ocupar o seu, aquilo pelo qual o Senhor lhe chamou. Por que que ninguém quer o ministério da limpeza? Por que que ninguém quer o ministério da faxina? Todo mundo quer ministério de altar. Nem todos foram chamados para o altar. Eu costumo dizer que na obra de Deus não existe ministério de banco. E eu repito, não existe. Porque tem muita coisa para ser feita na obra de Deus. Mas saiba, nem todos foram chamados para o altar. Ali na história de Nadab e Abiú, altar não era para Nadab e Abiú. E ele foi no altar e ele apresentou fogo estranho e ele foi queimado por Deus. Foi morto. Então não bote a sua mão onde Deus não mandou botar. Faça apenas o que as suas autoridades lhe permitir. E o que Deus mandar e o que Ele mandar, Ele vai testificar nas suas autoridades. Não adianta dizer, não, eu vou fazer porque Deus mandou, mesmo que a minha autoridade não aceite. Ei, rebelião, nada disso. Se é de Deus, a autoridade vai testificar. Se não é de Deus, não vai testificar. E se é de Deus e não está na hora, espera o teu tempo. Não tente avançar no tempo. Mais uma vez eu repito, e para finalizar dessa vez mesmo, eu não sei porquê, mas se Deus falou contigo, conserte-se, vigie, posiciona-se, antes que o diabo te arma uma armadilha. Deus mostra que Satanás está cirandando alguém neste sentido e que a pessoa precisa estar com os olhos espirituais abertos. Tira a soberba do coração, seja humilde. Posiciona-se antes que seja tarde demais. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.